O Lula afirmou em uma entrevista dentro do Palácio do Planalto que o Hamas não é um grupo terrorista e que, na verdade, o primeiro-ministro de Israel é que simplesmente quer acabar com a faixa de Gaza. Mais uma vez, o PT e o Lula preferem ficar no lado errado da história, apoiando todos aqueles que merecem o nosso repúdio. É assim com vários ditadores e genocidas pelo mundo afora. Para você entender mais essa declaração estapafúrdia de um presidente que é vergonha nacional, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, mais uma notícia que envolve o Lula e a sua interpretação míope e tosca da geopolítica internacional, para não falar até ideológica. Mas antes da gente ir pro assunto e de eu te mostrar a reportagem que eu separei, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, tanto para você que já assiste o Atualiza aí faz tempo, ou para você que está chegando agora, botãozão vermelho aqui embaixo, clica lá, dá essa moral para que a gente possa bater a nossa meta esse ano ainda, 100 mil inscritos. Isso só vai ser possível com a sua ajuda, com a sua inscrição. Então dá essa força, dá essa moral e lembrando, comentários totalmente liberados para você escrever o que você quiser, principalmente nesses temas polêmicos que envolvem aí paixões por algumas personalidades, que eu não entendo como é que alguém pode gostar de um cidadão, de um sujeito desinformado e muito provavelmente mal intencionado quanto esse aqui da imagem, mas os comentários estão aí abertos para você colocar o que você quiser. Tamo junto? O seu like, bom, esse aí já é de casa, então não esquece não. Bora aí para reportagem, para manchete que eu separei para você no dia de hoje, reportagem do Estado de Minas, que diz assim logo no seu título: Lula, primeiro-ministro de Israel, quer acabar com a faixa de Gaza. Bom, a gente poderia estar dizendo aqui que o Lula, fazendo uma interpretação meio livre aqui dessas palavras, tá? Será que o Lula, na verdade, está culpando a vítima pelo que aconteceu lá no dia 7 desse mês, 7 de outubro? Simplesmente foi o Hamas que invadiu Israel. Israel não fez nada para que o Hamas pudesse invadir. É claro, existe todo um contexto histórico, que inclusive aqui no canal já tem vídeos explicando exatamente o contexto histórico e como Israel não é nenhum bonzinho não, tá? Mas nesse caso em específico que motivou essa guerra, sem dúvida nenhuma, Israel é a vítima. E o Hamas, esse não tem como você dizer outra coisa, é sim um grupo terrorista. Infelizmente aqui no YouTube a gente não pode dizer algumas palavras, então muito provavelmente quando eu falei essa palavra aí que cortou o áudio, você já entendeu o que significa, beleza? Isso vai acontecer aí algumas vezes ao longo do vídeo. Vamos para as letrinhas pequenas para entender aí o porquê esse presidente tão entendido aí das questões internacionais não considera aí o Hamas um grupo com essas características. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou nesta sexta-feira 27 que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quer, abre aspas, acabar com a faixa de Gaza, fecha aspas. O segundo, o brasileiro, o premier, que no caso é o primeiro-ministro de Israel, se esquece que, abre aspas de novo para o Lula, lá não tem somente soldados do Hamas, fecha aspas, mas também mulheres e crianças, abre aspas de novo, que são as grandes vítimas dessa guerra, fecha aspas. Olha aí o Lula com uma análise completamente coerente e sensata da guerra. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Bom, a primeira coisa, ele tem razão em algo aqui. De fato, as principais vítimas dessa guerra são os civis, inclusive civis que o próprio Hamas fez questão de, sem critério nenhum, simplesmente atirando a esmo, fazer o seguinte, uma chacina dentro de Israel, inclusive em uma festa que estava rolando lá do Universo Paralelo, Pai do Alok, que rolou essa festa, você já deve ter visto vídeos com relação a esse massacre aí. Então essas pessoas são vítimas. As pessoas que moram na faixa de Gaza, os palestinos que lá vivem, também são vítimas. Nós já falamos aqui que o Hamas, embora tenha vencido uma eleição democraticamente em 2006, ele sequestrou a faixa de Gaza para ele. Simplesmente, qualquer pessoa que fala mal do Hamas na faixa de Gaza, ou a pessoa tem que fugir, a pessoa é calada, é simplesmente silenciada. Isso é uma postura de que tipo de pessoa, de que tipo de líder? Já sei. De ditadores. Adivinha aonde mais tem ditaduras que seguem o mesmo exemplo do Hamas? Sim, na Nicarágua, de Daniel Ortega. Adivinha, amigo de quem? Do Lula. Em que outro lugar? Já sei, Cuba. Cuba hoje que é liderado lá pelo Miguel Dias-Canel, mas que durante
A segunda metade do século XX inteira era liderado lá pelo Fidel Castro. Amigo de quem? Lula de novo. Aonde mais? Venezuela. Venezuela também acontece esse mesmo tipo de política, de forma de governar, né? Uma forma despótica aí de governar. E quem é que manda lá? Deixa eu ver, Nicolás Maduro. Ou seja, será que é um modus operandi? Será que é por isso que essas vítimas acabam vivendo em regiões e eles não podem falar nada, e o PT e o Lula, eles vão lá e corroboram com essas narrativas? Seria isso? Bom, a única parte que o Lula tem razão nesse parágrafo é isso. As grandes vítimas são os civis que moram lá na faixa de Gaza, que moram na Venezuela, que moram na Nicarágua, que moram em Cuba, que moram na Coreia do Norte, que moram em vários outros países que têm essas ideologias nefastas. Mas ele coloca aqui uma situação, olha o termo que ele utiliza, né? Hoje em dia no Brasil está muito na moda falar dos termos adequados, né? Dos pronomes adequados, embora o pronome adequado seja o que a língua portuguesa ainda diz que é pronome. O resto é bobagem, o resto é ficção da cabeça de pessoas que querem, né, colocar a goela abaixo da gente. Mas voltando pro assunto, ele disse aqui, ó, soldados. Lá não tem só soldados do Hamas. Então o Lula pegou os terroristas do Hamas e colocou eles, né, deu um upgrade aí, equiparou a soldados. Soldados, Lula, é o nome que nós damos para militares de exércitos regulares, de estados-nação. Nesse caso, esses homens aqui, eles não são soldados, eles são terroristas. Simplesmente é isso que eles são. E detalhe, covardes, né? Covardes, porque o terrorista, ele é um covarde em grande medida, porque simplesmente eles chegam lá armados até os dentes, pegam as pessoas de surpresa, pessoas que não estavam armadas. Queria ver eles fazerem a mesma coisa quando eles encontram o exército de Israel completamente preparado, esperando. Aí não, né? Aí não vamos fazer isso não. Só para finalizar aqui, segundo parágrafo, tá? O chefe do executivo disse ainda que o grupo Hamas, atenção, não é terrorista, mas que cometeu um ato ao atacar Israel no ato que deu início à atual guerra no Oriente Médio. As declarações foram feitas durante um café da manhã com jornalistas que cobrem a presidência da República no Palácio do Planalto. Eu acho interessante o seguinte, né? Que essas entrevistas elas tendem a acontecer apenas com jornalistas, né, que são de alguma maneira aí ligadas ao governo. Muito difícil. Quer dizer, eu imagino, tá, que seja assim, não sei exatamente como funciona, mas será que tem alguém ali realmente que faz perguntas duras, que coloca o Lula em saia justa? Eu acho muito complicado, né, muito improvável, na verdade. Mas vou dar zoom aqui e vou falar de novo aqui, porque isso é um absurdo de um tamanho, tá? O chefe do executivo, para quem não sabe, é o Lula, tá? Disse ainda que o grupo Hamas não é... Foi o que o Lula falou. Essas são as palavras do presidente do Brasil, que colocam o país no lugar errado. Eu quero perguntar para você aí, você que é eleitor do Lula, você que fez o L, você que fez o L escondido embaixo da mesa, essa postura que você queria ver do seu presidente? Os meus colegas, muitos professores que defenderam o Lula com unhas e dentes, o que você acha aí dessa postura do seu presidente? Eu me lembro de tem uma professora, minha colega, né? Ela sempre faz postagens e na época da eleição, na verdade na época do governo Bolsonaro, ela sempre mostrava como o Lula era um grande estadista, enquanto o Bolsonaro era um fanfarrão. Aqui de fato se comportava pessimamente o Bolsonaro enquanto chefe de Estado. Mas olha só a declaração que o chefe de Estado deu agora. Eu queria saber aí a opinião de você que assiste. Coloca aqui nos comentários o que você acha do Lula falar uma abobrinha, uma barbaridade, uma besteira desse tamanho, que o grupo Hamas não é terrorista. É terrorista, sim. É essa a classificação que ele tem. O Lula disse que o seguinte, ele tenta se eximir, né, da responsabilidade. Ele tenta falar assim, não, na verdade, nós só falamos dessa forma porque nós só reconhecemos como grupos terroristas quando a ONU reconhece, e a ONU não o Conselho de Segurança não reconhece. Ô Lula, o Conselho de Segurança é uma instituição completamente falida, que dele é uma porcaria, simplesmente não é democrática e nunca vai ser considerado um grupo terrorista, uma vez que algum dos países que tem poder de veto, eles vão vetar uma resolução desse tipo. É simples. Então quer dizer que você não sabe, tá bancando o que eu não sei. Quer dizer, talvez você não saiba mesmo, né, que seu nível de conhecimento sobre a geopolítica, sobre o Conselho de Segurança e a função da ONU deve ser muito pequeno. Mas na boa, assim, é revoltante, tá? Tem uma entrevista também bem recente com o ministro de Comunicação Social, o Paulo Pimenta, que fala exatamente isso. Ele é confrontado
né, com os fatos. Um jornalista pergunta para ele, eu acho que foi no Roda Viva, pergunta para ele se o Hamas é terrorista ou não, e ele dá aquela ensaboada. Não, isso é o povo palestino que tem que decidir. E ele faz uma comparação assim esdrúxula. Nelson Mandela, ele era também considerado terrorista, passou 27 anos preso e depois virou um grande estadista. Assim, até onde eu sei, embora o Nelson Mandela tenha de fato recorrido à luta armada e por isso foi considerado um terrorista na África do Sul, embora a sua prisão tenha um contexto político e tenha sido também um erro e uma atrocidade muito grande, só para lembrar, tá? Mesmo o Nelson Mandela tendo recorrido às armas, não se tem notícia que ele sequestrou milhares, centenas de pessoas, mulheres, que elas tenham sido espancadas, que bebês tenham sido mortos pela atuação do Nelson Mandela. Não tem, mas simplesmente é assim que o petismo funciona. Uma ideologia política nefasta e que tem uma interpretação tão ideológica que os fatos não importam. O que importa é a narrativa. Quero saber qual é a sua opinião a respeito do tema. Coloca aqui nos comentários o que você pensa, se é a favor, você é contra. Você fez o L, tá arrependido? Coloca lá. Ou você mantém aí o seu voto, dizendo, não, esse é o meu presidente, ele tá colocando o Brasil do lado certo da história. A gente não pode criminalizar esse pessoal que coloca uma bandanazinha verde e simplesmente sai por aí atirando. A gente não pode criminalizar esse tipo de pessoa, né? Quero saber sua opinião, comentários abertos. Eu volto amanhã com mais um vídeo do Atualiza Aí. Agora, claro, chegou até aqui, gosta do canal? Muito simples, tá? Você vai clicar aqui, ó, vai aparecer aqui. Agora, tá aparecendo aí, né? Pois é, clica aqui, essa é a logo do canal, e aí você vai ser um inscrito, vem pro lado de cá. O like você já deixou lá no início do vídeo? Se não deixou, deixa aí, coloca aí agora o like, porque isso dá uma força que você não tem ideia. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que fez o L, que você sabe que fez. Pergunta para ele exatamente o que eu perguntei aqui no vídeo. E aí, tá orgulhoso do presidente que você ajudou a eleger? É isso que eu tinha para falar por hoje. Um beijo grande, um forte abraço e até o próximo episódio.